E o título, a fé faz parte de uma vida no Espírito. Amém? Nós somos Espírito. Quem é um Espírito aqui? Nós somos um Espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. E o que é a alma? A mente, o intelecto, as emoções. Amém? Mas nós somos seres espirituais que habitamos num corpo. Amém? Lembra que eu li um texto, pode gravar, viu? Lembra que eu li um texto da Bíblia que diz que o coração do homem é enganoso? Quem está lembrado? Só que eu perguntei, é enganoso, irmão, o coração do homem? Aí muitos disseram, pastor, o coração do homem é enganoso quando ele não nasceu de novo. Quando ele nasceu de novo, o coração dele não é mais enganoso, ele é confiável. O que é o coração, pastor? Você sabe o que é o coração? Quem sabe o que é o coração? É o Espírito. E por que eu estou ensinando isso? Porque nós precisamos entender que a fé que funciona é a fé do coração. Não é da mente. É do coração. E eu até expliquei lá em São Vicente, terça-feira, aos irmãos lá de São Vicente, que nós temos 3 vozes falando, 3 vozes que falam na gente. E a gente precisa estar atento. Tem aquela imagem do espírito, alma e corpo aí? São 3 vozes que falam. A voz do espírito, a voz da alma e a voz da carne. Esses 3 falam. E eu preciso entender quando o espírito fala, meu espírito. Você sabia que você é um espírito. Preciso entender quando é o meu espírito que está falando, eu preciso entender quando é a minha alma que está falando e preciso entender quando é a minha carne que está falando. Para que eu possa ter a divisão de espírito aqui. Está dando para todo mundo ver? Espírito, alma e corpo. Então o espírito fala ou não? A alma fala e o corpo fala. Por que eu estou ensinando isso? Para nós chegar a entender onde está localizada a fé genuína. Onde é que está localizada a fé genuína? Não pode ser no corpo nem na alma, mas é no espírito. Mas por que no espírito? Porque nós não nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, Deus nos deu uma medida de fé. Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Diga assim, eu tenho uma medida de fé em mim. Eu preciso desenvolver, porque eu ando pela fé. Você anda pela fé. Amém? Agora o Espírito fala, seu espírito fala, sua alma fala e seu corpo fala. Vou dar alguns exemplos para você entender. Quando é o Espírito, quando é a carne e quando é a alma que está falando. Por exemplo, esses dias eu saí de casa. Antes de eu sair de casa, alguém me mandou um versículo da Bíblia. E essa pessoa é da Adventista do Sétimo Dia. A Adventista do Sétimo Dia não crê igual nós cremos. Amém? E tem muitas coisas que eu não concordo com a Adventista. Tem algumas coisas que eu concordo e outras que eu não concordo. E ele colocou um texto, e nesse texto eu percebi que ele queria me afrontar. E na hora que eu recebi aquele texto, uma voz disse, presta atenção, manda outro para ele. Aí eu te pergunto, de onde foi essa voz? Do espírito, da alma ou do corpo? Do corpo? Alguém disse espírito. Quem crê que essa voz foi da alma, levanta a mão. Muita gente. Quem crê que foi do corpo, da carne, levanta a mão. Quem crê que foi do espírito?
Oi? Não, estou só explicando. Irmãos, essa voz que falou não foi meu espírito, nem foi a carne, foi a minha alma. Olha como é bom entender essas coisas. Porque quem queria que eu arrumasse uma contenda? Não é a alma? Quando alguém te xinga, você não dá vontade de xingar? Quando alguém fala mal de você, você não dá vontade de falar também? Vontade não faz parte do sentimento da alma? Está entendendo? Mas nós somos nova criatura. A primeira voz disse, manda um versículo para... Se ele te confrontou, confronta também. Mas outra voz disse dentro de mim, não mande nada. Essa segunda voz foi do espírito, da carne ou da alma? É fácil de entender? Aí você lembra que Jesus disse, a palavra de Deus diz assim, quem anda pelo Espírito é filho de Deus? Aí eu poderia optar e fazer o que a alma falou. Mas eu optei fazer o que o Espírito falou. Diga assim, o meu espírito, recriado em Cristo, é confiável. E eu posso confiar nele. Porque eu nunca serei decepcionado. Mas por que, pastor, não é decepcionado? Porque o nosso espírito convive com o Espírito Santo dentro dele. Então, quando o seu espírito fala, automaticamente o Espírito Santo está falando. Está dando para entender? Agora vamos ver outro tipo de voz. Eu estava em casa, eu ia chegando em casa, eu tinha acabado de almoçar, e parece que eu tinha saído, não me lembro. Eu sei que quando eu ia entrando na cozinha de casa, eu olhei do lado. E quando eu olhei do lado, eu vi Isaac comendo bolo com leite moça. Amém? E quando eu olhei para aquela cena, uma voz disse assim, eita que gostoso, como também? Eu te pergunto, foi o espírito? Não. Foi a alma? Não. Ou foi a carne? A carne. Havia necessidade de eu comer, se eu já tinha me alimentado, e principalmente uma alimentação que faz mal para a gente. Quem está entendendo? Amém. Então o Espírito nos fala também, nos orientando para que a gente tenha uma vida saudável. Mas a carne falou. Resultado final, quem quer saber? Amém. Comi o bolo. Subi arrependido pro quarto. Mas fui perdoado, tá bom. Mas está dando para entender? Amém? Amém? Então é o coração que nós temos que prestar atenção e ouvir. É o que está dentro. Jesus disse em Marcos 11, 23, na JFA. Tem essa versão aí? JFA. Vê se tem essa versão aí, por favor. Quem está aprendendo? Amém. Tem não? Então não precisa colocar não, porque eu vou ler na JFA. Jesus disse assim, primeiramente, não precisa colocar, não, viu agora não. Primeiramente ele tinha dito, ele tinha passado por um lugar que ele estava com fome e desejoso de comer, se alimentar. Não é pecado comer, o pecado está no exagero, por isso que o Espírito Santo fala. Nosso Espírito fala, porque o Espírito Santo fala dentro de nós. E a Bíblia diz que ele viu uma figueira de longe e foi lá onde essa figueira estava. E quando ele chegou lá, não havia figos. E ele disse assim, nunca mais coma alguém fruto de ti. Amém? E o que é que aconteceu? Glória a Deus. Aconteceu que, passando pela manhã, pode colocar na RA esse texto aqui,
Lucas 11, 20, depois eu leio o 23 na JFA. No versículo 20. Na RA. Não, perdão, não é Lucas, não é Marcos 11, 20. Passando ele pela manhã, passando quem? Os discípulos, viram que a figueira secara desde a raiz. Vamos ler junto comigo? Está dando para ver aí? Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Esse tipo de fé que ele está falando não é eu creio em Deus. É uma fé que age como Deus age. Amém? Que já vou explicar como é que Deus age para a fé funcionar. Aí ele vai e diz assim, ó. Porque em verdade, lê comigo esse 23, pode colocar, depois eu leio na JFA. Porque em verdade os afirmo. E no duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Os discípulos se admiraram: olha, a figueira secou, que o Senhor amaldiçoou. Ele amaldiçoou liberando o quê? Uma palavra. No outro dia eles perceberam: olha, a figueira secou desde a raiz. Aí Jesus vai e diz assim, ó: em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração. No seu, coloca a imagem lá do alma e do espírito. No seu coração. O que é o coração? O espírito. Não é o coração que bate, que pulsa. Quando a Bíblia trata do coração, está falando do ser espiritual. Você, presta atenção aqui, igreja, não olha para o lado não. Então Jesus disse no versículo 23, que se você falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu, pode deixar essa projeção, em seu coração. Então precisa acreditar aonde? No meu coração. É possível você estar crendo no coração sobre alguma coisa, sobre uma cura, sobre um milagre. É possível você estar crendo, como o Diego falou aqui, sobre coisas materiais que é de Deus para nos abençoar, para que a gente abençoe também o reino de Deus. É possível você crer no coração e a mente ainda duvidar. Mas quando a mente duvida, a emoção, será que vai acontecer? O que importa não é o que sua mente diz, mas é o que está no seu espírito. Amém? É uma convicção. Diga comigo assim: fé é uma convicção no meu interior que aquilo que eu estou crendo vai acontecer. Diga: fé é um estilo de vida no espírito. Diga: eu vivo fé, eu ando em fé, eu falo fé. Amém? Fé não se baseia no que você está vivendo naturalmente. Você pode estar vivendo naturalmente uma situação desagradável. Você pode estar vivendo uma enfermidade te atacando. Você pode estar vivendo um ataque do inimigo, um ataque do diabo. Você pode estar vivendo nesse momento um momento de escassez. Mas a fé, ela não anda pelo que está vivendo. A fé se posiciona acima. Amém? Está acima. Amém? Fé é um posicionamento. Isso não significa que isso que você está passando vai continuar a vida toda. Porque se você andar no estilo de fé, esse problema vai ser derrotado. Diga: eu vivo em fé, eu falo fé, eu ando em fé. Agora é interessante notar que em Marcos 11, 23, a Bíblia diz assim, olha: porque em verdade vos afirmo. É o mesmo versículo, mas na JFA. Coloque não porque é JFA. Em verdade vos afirmo, vos digo,
que qualquer que disser, o que é disser? Falar. Diga, fé funciona falando. Crê com o coração, mas é liberada pela boca. Só acreditar e não falar não funciona. É preciso crer e falar. Se nós observarmos aqui em Marcos 11, 23, Jesus disse assim: em verdade vos digo que qualquer que disser uma vez, diga uma, levanta o dedo assim, ó, uma. A este monte, o que é monte, pastor? Fica com o dedo assim. Monte é o problema, é a falta, é a doença. Ele está dizendo: ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Diga, diz de novo. Diz, disser, é tudo do verbo dizer. 2 vezes. E a continuação do texto diz: tudo que disser, lhe será feito. Então, observe, a Bíblia fala 3 vezes em dizer e 1 vez em crer. Sabe o que eu aprendi nessa conferência? Eu já sabia disso, mas me despertou. Eles mostraram até uma foto do irmão Reg. O irmão Reg foi considerado um homem de fé, que pregou fé. E muitas vidas foram alcançadas, e estão sendo alcançadas por causa da mensagem da fé. E eles colocaram uma foto do irmão Reg assim, ó. Uma mão assim. Pode fazer assim, ó. Hã? Sim. Dele era assim. Mas eu vou fazer igual o Mark Hinks. Que eu achei interessante. Um assim e um assim. Isso o que é que significa? Hã? Bata a foto? Hã? Que é isso? Falar 3 vezes para crer uma. Jesus disse a ele, no espírito dele: você pregue mais sobre falar do que crer. Pregue em crer, que deve crer, mas foque no falar. Amém? Sabe como essa circunstância vai mudar? Falando. Sabe como essa bateria chegou? Falando. Sabe quando o Anderson que está aí, cadê Anderson? De Paulinha. Que está ali atrás, quando ele chegou, que ele viu, não tinha instrumento, não tinha nada, e eu ficava em cima do altar. Pai, obrigado, Senhor, por a guitarra. Obrigado, Senhor, pelo baixo. Obrigado pela bateria. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. E antes ficava lá, ó. O pastor está endoidecendo. Não estou vendo teclado, e ele está dizendo obrigado pelo teclado. Porque a fé chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Amém? Quer mudar esse quadro de doença? Chama a existência no nome de Jesus sobre a cura. Eu estava lendo sobre fé e eu li e encontrei aquela passagem do testemunho do irmão Smith, que se encontrou com o irmão Reg. Irmão Reg trabalhou para o irmão Smith, que era um senhor, mas na época ele era jovem. Irmão Smith também era jovem. E ele teve a oportunidade de se encontrar com ele, e com muitos anos, ele já estava com 90 anos de idade. Amém? E eu lendo aquele texto, que eu já falei isso aqui na igreja, tem no livro Amor, Caminho para a Vitória, tem no livro sobre fé, e eu lendo aquilo, eu digo, meu Deus, quanto mais a gente lê, são coisas que a gente sabe, mas quanto mais a gente lê, mais é gostoso, porque a gente aprende. É ou não é? E eu lendo lá no livro, o relato, que o irmão Reg ministrando a palavra, e o irmão Smith chegou para ele e disse assim: eu gosto da sua ministração, porque o senhor fala sobre fé, o senhor não fala negativo. Aí ele disse: sabe de uma coisa, irmão Reg? Aí ele disse assim: está vendo esses cabelos aqui? Ele disse: eu crio em Deus até para a conservação dos meus cabelos. O irmão Reg disse que ele tinha poucos cabelos brancos. Eu digo: eu vou acreditar também nesse negócio. Isso porque isso tem promessa. Porque a Bíblia diz que até dos nossos cabelos Deus sabe contado.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí ele contando, né? Ele disse, olha, eu estou com 90 anos. Irmão Rei disse que olhava para ele, parecia um jovem, com 90 anos de idade. Aí ele disse assim, sabe de uma coisa também, irmão Rei? Deus guardou também os meus dentes. Aí ele abriu a boca, só tinha 2 dentes obturados. E aqueles que estavam obturados foi porque foi antes dele receber a revelação da palavra da fé. Ele começou a crer em Deus até para guardar os dentes dele. E ele disse, eu estou com 90 anos de idade e não sei o que é doença. É forte, irmão, isso. Aí ele foi embora, irmão Smith. Irmão Smith foi embora e irmão Rei começou a lembrar de uma situação no passado, quando ele trabalhava para o irmão Smith. Que na época teve uma recessão forte. Teve a Primeira Guerra Mundial. E ele cita que houve um homem que participou dessa Primeira Guerra Mundial e ele foi acometido lá com um gás tóxico. E esse homem, ele ficou na cidade, mas tinha hora que ele estava bem, tinha hora que ele ficava meio perturbado. E ele não podia beber. Se ele bebesse, ele tinha esfaqueado 2 pessoas já, porque ele ficava meio louco. E ele esfaqueou 2 pessoas que quase chegou a falecer. Levaram com rapidez para o hospital. E só tinha um xerife lá que conversava com ele quando ele perdia a cabeça e dizia, não, vamos para a prisão, quando você recuperar, você sai. Aí no outro dia ele ficava bom e ele liberava. Mas certo dia, irmão Smith, o xerife encontrou com esse homem e ele estava naquela crise dentro de um bar e ele ameaçou matar o homem do bar, o dono do bar. O bar pegou a cadeira e colocou ele para fora. E ele disse que o xerife chegou lá e o xerife disse, vamos, eu vou deixar você na prisão, amanhã eu lhe solto. E ele sempre obedecia, mas dessa vez o cara não obedeceu. Ele disse assim, ou você me mata ou eu vou lhe matar. E ele partiu com uma faca para cima do xerife. E o xerife, em defesa, atirou nele. E ele morreu. A cidade era pequena. E ele disse que ficou aquele monte de comentário. Um comentava num canto, outro comentava em outro, e outro comentava em outro. Sim, rapaz, antes de eu esquecer aqui. O irmão Smith tinha voltado. Eu vou voltar para a história. O irmão Smith tinha voltado, falou dos dentes e disse assim, disse para o irmão Rei, mas para tudo isso acontecer foi necessário eu guardar uma coisa. Você sabe o que é? A língua. Amém? Ele disse isso, foi necessário eu guardar a língua. Aí, voltando agora para a história. Aí o xerife matou aquele homem em defesa legítima. E começou aquele comentário na cidade. Um falava uma coisa, outro falava outra. E outro dizia assim, bem feito, que coisa boa isso ter acontecido. Aí chegaram até o senhor Smith. Quando chegaram até o senhor Smith, alguém esperava ele fazer um comentário também maldoso do homem que morreu. Talvez dissesse assim, foi bom, porque ele já merecia. Irmão Smith foi e disse assim, ele tinha uns olhos tão bonitos. Parece que você não entendeu. Dá um glória a Deus, irmão. Eu sei que é uma história que eu já contei, mas vocês podem se alegrar. Porque não é porque você sabe que tem outros que não sabem. Tem ministro que sobe no púlpito, é uma alegria danada. Quando está sentado aí, parece que não expressa uma alegria. Glória a Jesus, irmão. Muda as expressões. Muda as expressões. Se alegra com a palavra. Amém? Glória a Jesus. Aí ele foi e disse assim, olha, foi necessário guardar a língua. Porque, irmão, guardar a língua, eu estou falando agora nesse caso, porque uma vida no Espírito, quem quer ter uma vida, a Bíblia diz isso, quer ter dias felizes, longos dias de vida, guarde a sua língua do mal. Amém? Guarde a sua língua do mal. Então, irmão, quando a sua fé não estiver funcionando, eu vou te dar um conselho. Olha aí para seu irmão e diga assim, quando sua fé não estiver funcionando, a primeira coisa que você tem que fazer
Analise se você não está falando mal de outras pessoas. Porque pode ser um impedimento. Amém? Eu decidi na minha vida. Eu decidi na minha vida não falar mal de ninguém. Eu decidi na minha vida não falar mal de um político. Eu decidi na minha vida não falar mal de uma autoridade. Eu decidi não falar mal de um irmão da igreja. Eu decidi não falar mal do pior bandido que tenha. Amém? Porque eu quero a minha saúde intacta. E quando eu percebo que a minha saúde está sendo cambaleada e alguma coisa que está acontecendo, eu já peço perdão a Deus. Senhor, eu errei alguma coisa. Senhor, eu falei mal de alguém. Senhor, eu fiz alguma crítica. Amém? E se o Espírito Santo me lembrar, eu peço perdão imediatamente. Diga, falar 3 vezes, crer uma. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer, irmão, que nós temos que confessar constantemente a palavra de Deus. Criar um hábito. Amém? Declarar. Você mira, você visualiza lá na frente e você chama a existência. Isso testifica com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz em Romanos 4, verso 17. Eu quero que você leia comigo, Romanos 4, verso 17. Glória a Jesus. Vamos ler junto em voz alta. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Isso aqui está falando de quem? De Abraão. Amém? Como está escrito, quem é o pai de muitas nações? Não é Abraão? Pai de muitas nações te constituí. Vamos lá. Perante aquele no qual creu. Agora, vírgula, olha o que a Bíblia diz. Lê comigo. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se Deus chama à existência aquilo que não existe para passar a existir, por que nós não podemos chamar? Afinal de contas, nós somos filhos dele. E quando Jesus disse em Marcos, lá no texto que eu estava lendo, Marcos, que ele disse que os discípulos indagaram, versículo 22, ele disse aos discípulos, tende fé em Deus, pode colocar, Marcos 11, 22, quando Jesus disse na questão da figueira, que eles ficaram admirados, a figueira murchou desde a raiz. Jesus liberou uma palavra, no outro dia a figueira estava seca, e eles vieram até Jesus e disseram assim, no versículo anterior, versículo 21, lê comigo, vai. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Isso dá a entender que eles ficaram impressionados. E no versículo 22 Jesus disse assim, lê comigo. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Quando ele está falando fé em Deus, não é dizer, esse texto no original, você pode pesquisar no original, vai lá no chat GPT, né? Vai no Google, pesquisa no original, vai na Bíblia, procura lá em hebraico para você entender se tem de fé em Deus. Esse tem de fé em Deus não é creia em Deus, é tenha a fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? Ele chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Amém? Diga, eu sou curado, eu sou remido, eu sou próspero. Nada faltando, nada faltando. Diga, da ponta do pé à cabeça, eu chamo a existência saúde para o meu corpo em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de confissão da palavra. Mas é na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Não é se você gosta ou se não é, se você não gosta. Está escrito na palavra de Deus. Jesus ensinou.
Se você disser, se você disser, se você disser, se você falar, se você falar, se você disser para este monte, se você disser para esta doença, se você disser para esta falta, se você disser para este problema, se você falar para este monte, ergue-te, sai daqui, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Amém? Olha de novo para seu irmão e diga: sua fé não está funcionando, porque você está falando pouco. Diga: você está crendo, mas não está falando. Diga: abre a sua boca e fale. Aleluia. Não fale negativo. Não fale de doença, não fale de problema, não fale de morte, não fale de acidente, não assista jornais que tragam informações negativas, enchendo a sua mente de incredulidade. Ei, ouve a palavra, encha-se da palavra, tome a palavra para o seu coração. Aleluia. Aleluia. Crie um hábito, crie uma disciplina. Todos os dias, tire o hábito de estar frequentemente vendo vídeo do estragado, que não edifica a sua alma. A alma também é importante, a alma faz parte do processo. Mas o pastor não disse que tem que crer coração? Tem que crer coração, mas a alma precisa estar bem, a alma precisa estar fortalecida, porque se ela não estiver fortalecida, seu psicológico vai estar para baixo, e o psicológico para baixo não é bom. A alma precisa ser forte. Amém? Jesus tinha uma alma forte. Amém? Amém. Olha que coisa, como Jesus tinha uma alma forte. Vem aqui antes, por favor, para dar uma forcinha aqui. Estou precisando de uma força. Olha como Jesus tinha uma alma forte. A Bíblia relata que um momento quando Jesus, caminhando com a cruz, não sei se vocês leram esse texto, já viram. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando com a cruz, e a Bíblia diz que as mulheres olhavam para ele chorando e se lamentando. Quem já viu essa passagem da Bíblia? Quem já leu? Não está lá assim? Jesus estava todo dilacerado. Olha que alma forte. A alma é importante também. O espírito, crer com o coração. A alma é importante para ser forte. Amém? Nós precisamos ser fortes na alma para tomar decisões, para não voltar para trás, para não olhar para a direita nem para a esquerda. Amém? Uma alma forte, revigorada, confiante em Deus. Imagina, crer com o espírito, uma alma forte e falar com a boca. Amém. Naquele exato momento que Jesus ia, as mulheres choravam, e Jesus, com aquela cruz, foi necessário um homem chamado Simão, não foi? Ajudar, foi? Simão Sirineu ajudou a carregar a cruz, não foi assim? Porque ele estava fragilizado. E as mulheres chorando, e ele olha do lado, a Bíblia diz isso. E quando ele olha do lado, ele diz: não chore por mim, chore por vocês mesmos. É mais ou menos assim o texto. Ou seja, no pior momento dele, ele estava fortalecendo aqueles que não estavam carregando uma cruz. No pior momento dele, que ele estava poucos passos à frente para ser crucificado e ser morto. Mas ele tinha uma alma forte a ponto de fortalecer aquelas pessoas que estavam ali. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:13 diz assim, ó. Eu quero que você leia comigo esse texto. Aleluia. 4:13, vamos ler em voz alta. Foi Paulo que disse: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Espera aí, espírito de quê?
Lembra da imagem espírito? Coloca aquela imagem lá novamente. Espírito, alma e corpo. Aí o versículo diz: tendo o espírito. O espírito da fé não é o Espírito Santo que esse texto está falando. Ele está falando do espírito. O espírito da fé, o comportamento. Crer. Olhe de novo para seu irmão e diga: é proibido você falar negativo de hoje em diante. Está proibido. Olha de novo para seu irmão: se tiver vontade de chorar, sorria. Tendo o espírito da fé, coloca, tendo o espírito, vamos lá, tendo porém, vamos mais forte igreja, eu quero igreja incendiada. Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu vou falar. Eu creio, por isso eu vou falar. Eu creio que eu sou curado. Eu creio que eu vou viver até a velhice. Eu creio que eu vou ser arrebatado com a igreja. Eu creio. Pode vir um ministério de louvor para cá. Creia. Aí ele diz: também nós cremos, por isso também falamos. Vamos ler de novo o texto. Tendo, porém, o mesmo Espírito. Não, peraí, todo mundo, irmão. Parece que a igreja ainda está. Tem aquele motor a álcool. Pai, tinha um Del Rey que para pegar dava trabalho. Tempo frio, menino. Ficava aí meti o pé no acelerador. Mas também quando pegava, não tinha no mundo quem segurasse. O bicho desembestava. Parece que a igreja está álcool hoje. Sacode seu irmão e diga: vai pegar, irmão. Pega, diga: pega o espírito da fé. Pega em nome de Jesus. Não, tem que sacudir, rapaz. Tem que sacudir. Sacode mesmo de verdade. Sacode. Sacode, diga: pega o espírito da fé essa noite, irmão. Pega. Aleluia. Crie, diga: crie. Por isso eu falo. Isso é verdade. Deus gosta de mimar os seus filhos. Eu nunca vou esquecer, irmão, do testemunho do cara que veio para Campina Grande, que é relatado esse cara. Ele morava, para você ter uma ideia, ele morava de frente de um lixão. E ele desiludido, mas ele pegou o espírito da fé. Ele começou a entender a palavra, porque isso está na palavra. Isso não é método de confissão positiva, isso é a palavra. Se alguém pegou isso e está usando no mundo secular, eles estão pegando a palavra. Se funciona, tudo bem, agora é por causa da palavra. E é porque nós estamos em Cristo. É porque nós somos nova criatura. Agora vê bem, ele estava lá no lixão, morando de frente com o lixão, casinha de bem, não sei se era de taipa, não me lembro. E ele disse que certa vez começou a pegar o espírito da fé e ele abriu a janela. E quando ele abriu a janela, o espírito dele disse, o espírito dele, lembra do espírito? A imagem, coloca lá, a voz, 3 vozes, tem que ser errado. O espírito tem uma voz, a alma tem uma voz e o corpo tem outra. O espírito dele disse assim, lembrou dessas passagens sobre fé. Pode deixar o texto agora lá. E ele olhou e o Espírito disse assim, porque quando o Espírito fala, é o Espírito Santo falando por meio dele. Está entendendo? Aí o Espírito disse, o Espírito Santo disse no Espírito dele,
Sabe por que você não está mudando de vida? Não, por quê? Porque você não é igual aquele sapo. Deus faz assim, às vezes ele mostra coisas para dar um choque na gente. E quando ele olhou para o sapo, aí ele ficou prestando atenção no sapo. O sapo quietinho lá, de vez em quando vinha um mosquito, aí o sapo fazia, pegava o mosquito, pegava o mosquito. Aí eles pensando, você não está igual a esse sapo. Você não está falando, você não está chamando a existência. Pegando e colocando dentro do Espírito. Ele disse, está certo. Aí ele disse, Senhor. Aí ele começou a declarar, vou morar nos Estados Unidos. Vou casar com uma galega. Dos olhos verdes foi azul verde. Isso aí que ele declarou lá. Não me lembro se ele declarou que ia ser empresário. Resultado final, para resumir, ele veio para Campina Grande contar o testemunho. Casou com uma galega e está morando nos Estados Unidos. E Deus fez a vida dele prosperar. Crie, diga crie, por isso falei. Diga nós cremos, por isso nós falamos. Amém? O que você tem hoje é fruto daquilo que você falou no passado. Se você passou a vida falando, esse casamento eu estou vendo que não vai dar certo, aí você colheu a separação. Se você falou, meus filhos são impossíveis, você vai colher, você ou está colhendo ou vai colher se continuar. Amém? 3 por 1. Crer com o coração. Quando Jesus cita 3 vezes, não é porque você declara 3 vezes. Não, ele está enfatizando, né? Batendo naquela tecla. Olha, por isso que Jesus disse ao irmão Reg, ensine mais sobre falar do que crer. Porque crer está bom. As pessoas estão crendo. Crer que eu existo, crer que Deus existe, crer que a palavra é real. Mas por que não está acontecendo? Porque nós precisamos falar mais. Nós precisamos chamar a existência. Nós precisamos também nos comportar como que já tem. Amém? Se comporte como que já é seu. Se comporte como que já tem, como já conquistou. Amém? Porque não adianta você confessar fé aqui e amanhã confessar incredulidade. Porque se você confessa fé hoje, amanhã confessa incredulidade, você perdeu aquilo que você está confessando. Amém? Então precisamos falar fé. Crie, por isso falei. Eu te convido a você ficar de pé para a gente falar fé essa noite. Glória a Jesus. Nós cremos e nós vamos falar também. Estenda a sua mão. Deus é bom. Já tem um louvor? Oi? Pode ser. Pode ser aquele que vocês cantaram, aquele novo lá. Aleluia. Vamos cantar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos declarar. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Se não tem a ti, Canta. a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar
Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tua presença é o que me basta, e quem serei sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem serei sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem serei sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem serei sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei pra onde eu for. Se eu não tenho Quero a ver a ti, igreja agora. não tenho Tenho nada nada eu sem ti, Senhor. só tua Presença aqui. eu te levarei por onde Eu for. Outra vez. se eu não tenho a ti, Nada nada eu sem, serei, sem ti, Senhor. só tua presença É o que me basta. e eu te levarei por Do que adianta eu ganhar o mundo Quero ver a igreja. inteiro. e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta? Do que adianta eu e a minha e que me amou? Se eu não tenho a ti, tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te Parei pra onde eu for. Olha que interessante, irmãos.
No livro de Romanos 10, está finalizando, viu? Nós vamos fazer confissões de fé aqui. Eu ensinei você a fazer confissão de fé, você vai ter uma vida de confissão de fé. Amém? Lembre disso, diariamente, constantemente. Quando você acordar, você pode ir para de frente do espelho. Só te dando umas dicas, mas aí fica a seu critério. Toda vez que o diabo levantar algo negativo, você libera uma palavra que contraria aquilo que o diabo levantou. Um diagnóstico, qualquer coisa. Olhe para o espelho, né? Se olhe no espelho de sua casa. Você pode chamar a existência, fale. Olhe para os seus olhos no espelho e diga: meu Deus está cuidando da minha visão, dos meus olhos. Cada dia eu enxergo melhor. Fala para os órgãos do seu corpo: meu coração cada dia bate melhor. Isso é confissões. Meu rins é perfeito. Meu pâncreas, minha coluna, minhas pernas. Não fique dizendo: eu estou velho, estou velho. O Senhor me corrigiu, eu estava dizendo isso direto: estou velho, não dá certo não. Nós temos que chegar aos 90 anos de idade andando bem, falando bem, se Jesus não arrebatar. Amém? Você começa a dizer aqui, por exemplo, não fique dizendo: eu gosto de comer, não. Aí que você come que só. Fique dizendo assim: rapaz, eu como pouco. Fábia disse que começou a dizer: eu não gosto de chocolate. Declarou, ela gostando, mas começou a declarar. Ela começou a enjoar chocolate. Eu não sei se ela parou de declarar. No cita, olha, abusou a Nucita. Funciona, irmão. João Paulo daqui uns dias ele vai ensinar aqui. Eu já falei com ele sobre alimentação, sobre espírito versus o cuidado que devemos ter do lado espiritual, mas também do lado natural. Ele vai ministrar numa quinta-feira aqui. Como ele tem estudado sobre isso, eu vou marcar a quinta-feira. Então confesse, né? Coloque, né, a mão em cima do seu corpo. Mas não faça só isso. Confesse, comece a confessar: eu gosto de fazer caminhada. Comece a dizer. Porque quando você confessa, seu corpo começa a ser estimulado. Amém? É verdade. Quando você começa a dizer: eu gosto de fazer exercício, porque a fé sem a obra ela não é morta. Não é verdade? Fé sem a obra não é morta. Então tem que agir também. Amém? Quando vê uma imagem de um desastre, de uma morte, de uma doença na sua cabeça, a Bíblia diz, Isaías 53, versículo 4. Você pode até falar para o diabo. Você não precisa ter medo do diabo não, viu? Você diga assim: olha seu diabo, a palavra de Deus diz que Jesus levou as minhas enfermidades e as minhas doenças, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Amém? Às vezes você sente, às vezes dói, às vezes a lágrima vem por causa de alguma situação na carne, mas você precisa estar firme com a palavra. Amém? Precisa estar firme. Firme. Fé é isso, é firmeza. Firmeza. Mente forte. Diga: minha mente. Vamos começar a declarar: minha mente é forte. Diga: eu governo a minha carne. Eu governo as minhas emoções. Você está entendendo aqui? Eu estou declarando, ensinando você a declarar, mas você pode fazer isso diariamente, constantemente. Amém? Eu governo as minhas emoções. A minha mente é forte. Meu corpo é sarado. Da ponta do pé até a cabeça. Saúde. Eu chamo saúde para o meu corpo em nome de Jesus. Eu não aceito doença no meu corpo em nome de Jesus. Você pode falar com mais ousadia? Vamos lá. Eu
Não aceito nenhuma doença em meu corpo, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que nós não pode acontecer situações que nós não adoecemos. Isso é normal, irmão, da vida. A matéria, uma quebra de princípio, às vezes a má alimentação. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos usar a nossa fé. Amém? Não tem outra escolha. Tem que usar a minha fé. Amém? Então vamos de novo. Da ponta do pé até a minha cabeça. Eu declaro meu corpo funcionando bem. Eu declaro meu sistema imunológico funcione bem no nome de Jesus. Sistema nervoso do meu corpo, mais forte, sistema nervoso. Uma batidazinha de fé, um louvorzinho de fé. Sistema nervoso do meu corpo funcione bem. Funcione bem. Nós estamos em um combate agora. Quem quer entrar nesse combate? Vamos entrar no combate? Sistema nervoso, funcione bem. Funcione bem. Em nome de Jesus. Baixinho, diga: você foi feito para funcionar bem. Em nome de Jesus. Eu acho muito bonito os exemplos do irmão Rick. Por isso que eu tomo para mim. A esposa dele, quando não tinha ainda muito conhecimento da palavra, ela não tinha muito conhecimento da fé, né? Ela disse assim: se eu morresse hoje, mais meu filho, você ficaria preocupado? De jeito nenhum. Aí ele disse: ela ficou braba, mas depois passou, porque ela compreendeu. Porque a Bíblia diz: lance sobre o Senhor as vossas ansiedades e Ele cuidará de vós. E morrer disse: depois que você morresse, tinha o que fazer. Ele não estava dizendo aquilo porque ele era seco. Ele queria dar um choque de realidade nela. Está dando para entender? Choque de realidade. É isso, é um choque de realidade. Tem coisas que não adianta. Então, não é mais para eu ficar preocupado. Convicção, fé, confiar e, olha para seu irmão, descansar. Dá uma risada. Olha de novo para seu irmão e diga: a fé sorri, irmão. Diga: ansiedade, sai. Em nome de Jesus. Nós estamos sendo tratados aqui. Diga: meu corpo foi feito para trabalhar, para agir, mas de noite se deite, durma. Diga: eu vou dormir bem essa noite. Diga com mais convicção: eu vou dormir bem essa noite. Não será na base do remédio, será na confiança em Deus e na palavra. Diga: eu vou dormir bem essa noite. Eu vou reclinar minha cabeça. O sono vai chegar e a preocupação vai para o inferno em nome de Jesus. Diga: diabo, você perdeu o controle da minha vida, porque eu pertenço ao Todo-Poderoso. Quem tem mulheres aqui que o marido ainda não se converteu, faça assim. Todo culto agora você vai declarar, começando de hoje. Todo culto você vai chegar na cadeira, você vai olhar para a cadeira e vai dizer: como é o nome aí do seu marido? Você vai dizer o nome dele. Vamos supor que seu marido é João.
Ô João, aqui é teu canto, senta, por que tu tá em pé? Alguém vai dizer, oxente, mulher, tá aí falando só. Não, eu tô simplesmente chamando a existência. Senta, João. Esse lugar é teu. Essa cadeira é tua. Senta no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga inteligência sobrenatural. Venha sobre mim. Venha sobre mim. Venha sobre mim. Aleluia. Quem está passando aperto financeiramente, levanta a mão. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Jesus disse assim na sua palavra. Estou falando natural, mas eu sei que você crê que não está. Jesus disse na sua palavra que Ele cuida dos pássaros e vai cuidar da gente. Jesus sabe de todas as necessidades, de tudo aquilo que precisamos. Nós estamos agindo em fé aqui. Quem está agindo em fé? Levanta a mão e diga assim, no nome de Jesus: recursos, tesouros dessa terra, eu te digo, venha para as minhas mãos. Venha para as minhas mãos, no nome de Jesus. Quem quer trabalhar e está desempregado, levanta as suas mãos. Se tiver alguém que está desempregado, levanta a sua mão. Isso é fé. Está todo mundo empregado então aqui, né? Está todo mundo trabalhando? Uma. Mas lá você vai dizer como é que você quer o seu emprego. Diga como você quer. Fale como você quer. Daniel falava, eu que queria um emprego como atendente. Ela falou, ela declarou e ela recebeu. Diga comigo, você que está querendo uma porta de emprego essa noite. Oxente, cadê a? Diga, essa noite, dê um grito, que é para o diabo vir. Essa noite eu recebo o meu emprego em nome de Jesus. Voz saindo. Você está lembrado que Deus fez as coisas falando? Deus dizia, haja luz, e houve luz. Amém? Haja luz, haja luminárias, estrelas, e houve estrelas. É o poder da confissão. Tem um ditado que diz, filho de peixe, peixinho, filho de Deus, deusinho. Imite o seu pai. Seu pai é grande. Diga, eu tenho um pai, e é um pai grande. Diga, eu declaro que quando eu durmo, a palavra se cumpre. Pois a Bíblia diz que quando eu me deito, o Senhor cuida de mim. O Senhor trabalha por mim. Diga, Ele está trabalhando ao meu favor. Aleluia. Glória a Jesus. Diga, sou curado, sou sarado, mente forte. Em nome de Jesus, no meu corpo não desenvolve câncer. Não desenvolve câncer. Não tenha medo dessa palavra. Diga, não desenvolve câncer no nome de Jesus. Se você disser este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquele que diz, tudo que disser, será feito. Aleluia! Aleluia! Vai glorificando, vai glorificando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. A libertação. Aleluia! Vai dando glória, vai dando glória. Rabacatarabacachere de calambrata cacharabra casaca. Show pra cachaca.
lavado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou mais que vencedor. Você pode dizer? Mais convicção. Eu sou mais que vencedor. Mais forte. Eu sou mais que vencedor.